amigo advogado Guilherme Barbosa aqui hoje, muito contente pelo convite da DVBox, muito contente pela iniciativa do Eduardo e de toda a equipe de trazer muito conteúdo bacana nessa semana da advocacia de resultados. Espero que você esteja gostando dos conteúdos, muita gente de peso. E eu fiquei incumbido dessa missão de explicar para você, advogado, como gerar resultado rápido com marketing jurídico digital. Olha que desafio bacana. E por que eu fui escolhido? Quero explicar para você primeiro o que é que nós fazemos. Você está vendo um cenário de fundo aqui, daqui a pouco o pessoal pode começar a chegar a trabalhar. Eu estou bem cedinho gravando esse vídeo para você. Nós, a partir deste mês de outubro, estamos nos consolidando como a maior agência de marketing jurídico do país. Todos os nossos trabalhos, nossas ações, e abrindo um parênteses rápido, porque é a maior em volume, em estrutura, tá? E foco, especialização. Obviamente existem agências maiores, mas nós teremos praticamente 30 pessoas focadas exclusivamente nisso. São advogados, são redatores, são marqueteiros, é um time que age especificamente na área de prospecção, na área de consolidação de marca, de branding, de construção de sites, tudo voltado 100% para o universo jurídico. Por isso, nós estamos nos consolidando como a maior agência do país, voltada exclusivamente para os advogados, para você. Legal? Bom, antes de entrar no conteúdo, eu preciso explicar para você como vai funcionar, porque eu separei isso de maneira bastante simplificada, certo? A explicação de como nós fazemos aqui no dia a dia. E o que é bacana? Nós erramos muito para chegar até o momento presente. E sabemos que erraremos as próximas semanas, os próximos meses, muito mais. Porque a coisa mais importante, eu acho que a gente aprendeu nesses últimos tempos aí atuando no marketing jurídico para diversas áreas de atuação, é que de fato aquilo que nós estamos fazendo hoje, que está gerando resultado, não vai gerar amanhã. Dificilmente aquilo se manterá. Então nós temos que ter muita inteligência e muita criatividade, efetivamente, para colocar sempre novas regras em prática, novos processos, novos métodos, novas estratégias, e é isso que eu vou trazer para você. Bacana? Eu vou tentar sempre em alguns pontos deste vídeo, se eu colocar algum termo técnico, eu vou tentar substituir por algum termo muito simples, uma linguagem muito simples. Esse é o meu objetivo. Inclusive foi uma das coisas mais legais que eu aprendi nos últimos tempos, que é tentar falar de maneira muito simplificada. Mas às vezes pelo hábito, né, e pelo excesso de teorias que a gente acaba aprendendo, de aprendizados, a gente acaba transmitindo uma mensagem ou outra, mas eu prometi que vou tentar sempre transmitir, sempre dar o significado para trazer de forma muito simples para você aprender. Bom, o primeiro ponto, eu vou apresentar aqui o meu flipchart como parceiro, tá? Esse flipchart aqui vai ser uma referência para explicar alguns assuntos para você. Vou me dividir na tela aqui com ele. Então, de vez em quando eu empurro ele um pouquinho, de vez em quando eu puxo ele para poder explicar e ficar de forma um pouco mais fácil. Legal? O primeiro ponto que eu quero explicar para você é o seguinte. É o ponto da lógica. Qual é a lógica que a gente usa? A partir do que a gente, de qual princípio, né, a gente segue para poder criar um planejamento de marketing, seja qual for a área de atuação. Qual é a lógica que a gente segue? Isso é bem importante porque é a base de tudo. O segundo é o como a gente faz, certo? Como a gente faz isso é bem importante. Por quê? Porque existem técnicas, existem diferentes formas de fazer. Então, deixar claro para você como nós fazemos para que você consiga colocar em prática é extremamente importante. E o terceiro é o retorno. Afinal, quanto você, advogado, precisa investir? Quanto você pode almejar de retorno, sabe? Quanto você pode enxergar de retorno em contratos? Quanto tempo isso demora? São as três coisas, são os três pilares que eu acredito serem os mais importantes para compartilhar contigo. Combinado? Então vamos lá. Eu vou bater agora no primeiro pilar, que é o pilar da lógica. Vou explicar para você como efetivamente, qual é a lógica que a gente entende para que você coloque em prática no seu escritório. Então vamos lá, vamos começar pela lógica, porque a lógica é a parte mais importante, é a base de todo o planejamento de marketing jurídico. Se a gente errar nisso, a gente não conseguir transmitir isso para você, veja novamente, me pergunte, me questione, porque essa é a parte mais importante. Combinado? Existem dois tipos, ao nosso modo de ver o marketing jurídico, existem dois tipos de cliente. O cliente que procura solução, certo? E o cliente que não procura. O cliente que procura, fazendo uma analogia à área de saúde, vamos colocar assim, é aquele cliente que tem uma dorzinha de cabeça, aquele cliente que está sentindo algum sintoma, né, que não está te agradando muita coisa, e ele vai para o médico, ele corre por 24 horas, ele corre para um postinho, ele vai marcar consulta, ele vai verificar o que está acontecendo com ele, certo? Ele faz exame, ele vai a fundo naquilo. E o cliente que não procura é aquele cliente que tem uma feridinha, tá? Agora trazendo para o universo jurídico, e que não se preocupa, ele deixa aquilo rolar, ele sabe que tem um processinho rolando contra ele sabe que aquilo que ele não está mexendo dentro da empresa dele ou na vida pessoal dele, um dia pode se tornar uma coisa muito problemática, e aí é que ele vai gerar, realmente ele vai procurar um advogado que possa ajudá-lo. Dentro desse universo, existe o que a gente chama de senso de urgência. Olha que interessante isso. O senso de urgência, tá? Diz respeito ao seguinte: nós temos 3 níveis de senso de urgência. Eu vou explicar para você como a gente enxerga esses 3 níveis. O nível alto, o nível médio e o nível baixo.
O que isso quer dizer, Guilherme? Que maluquice é essa, o senso de urgência? O senso de urgência quer dizer o seguinte: existem vários processos, tá? Que nós temos um senso de urgência alto. Vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa está lá se divorciando, né? Acabou de descobrir que foi traída, alguma coisa nesse sentido, tá pé da vida e quer se divorciar, certo? Já saiu de casa e tal, ela tem que correr com aquela papelada, ela tem que correr com a questão da casa que ela não quer ficar sem, ela tem várias preocupações. Aquilo para ela causa emocionalmente uma dor muito grande. Então o senso de urgência dela é alto, né? Desde que ela não converse e retorne lá com o seu cônjuge, o senso de urgência dela é alto. Dentro disso aqui, certamente, se você olhar os problemas que você atende, você vai encontrar vários. O que isso muda no marketing jurídico? Muda o seguinte: quanto mais alto o senso de urgência do problema dessa pessoa, quanto mais rápido ela tende a tomar uma decisão, porque emocionalmente aquilo afeta ela, mais rápido é o retorno e o fechamento do contrato, não o retorno financeiro, porque dependendo do processo, se for para a esfera judicial, a gente sabe que demora bastante tempo. Mas mais rápido é você converter o cliente em um contrato, certo? Então aqui nós temos divórcio, temos inventário, temos vários problemas de área civil, temos execução, temos um monte de coisa aí. É mais fácil você olhar para os seus problemas dentro das áreas de atuação que você atende e olhar quais clientes, pega até pelo histórico, demoraram mais tempo e quais demoraram menos tempo. Esse senso de urgência diz muito a respeito da última parte dessa palestra aqui, que vai dizer sobre o retorno, sobre a expectativa de retorno. Afinal, quanto tempo demora para um cliente fechar o contrato com você e voltar a grana efetivamente, sabe? Voltar ao investimento que você está fazendo em tempo nele. Isso é muito importante, certo? Então nós temos esses 3 níveis de urgência: o alto, o médio e o baixo. Isso aqui, fazendo uma analogia simples, é como se você tivesse, por exemplo, assim, você está trocando de casa. Qual é o senso de urgência de uma pessoa que está trocando de casa? Salvo situações excepcionais, o nível de urgência é baixo. Por quê? Você está dormindo, né, numa casa legal, você está dormindo numa casa que consegue te receber, está tranquilo e tal, salvo por outras situações emocionais que você tem mais tranquilidade. Agora vamos imaginar o seguinte, que você mora de aluguel, certo? E o dono do imóvel pediu, certo, esse imóvel. Falou: cara, você vai ter que sair, infelizmente, vou ter que retomar com o imóvel. O senso de urgência passa a ser alto. Então o tempo que você tem para tomar aquela decisão, certo? O fator emocional, ele também vai afetar muito, mas o tempo que você tem vai definir o senso de urgência do seu público-alvo. E quanto, obviamente, mais alto, melhor. Isso aqui, colocando de forma prática no universo jurídico, eu diria seguramente para você que o tempo de urgência vai afetar em mais ou menos assim. O alto, ele leva de 7, tá, para 14. 14 dias para fechar um contrato, a gente já viu isso aqui na prática. O médio, ele vai levar de 30 até 60 dias. E este camarada aqui, o baixo, tá? Ele pode levar até 6 meses para fechar um contrato. Eu já vi casos de levar até 1 ano, desde o início do relacionamento, principalmente de ordem tributária, que nós temos aqui vários clientes que atendem. Combinado? Bacana? Deu para entender um pouquinho? Então nós falamos aqui, inicialmente, sobre cliente que procura e cliente que não procura, certo? E o senso de urgência. Por que essas duas coisas são tão importantes? Agora a gente vai entrar, tá, na questão do como fazer, que é muito bacana, que é muito importante você ter essas duas coisas. Então vamos colocar aqui em azul para ficar mais fácil, o cliente que procura, e vou abrir um parênteses rápido aqui. Nesse momento nós vamos nos debruçar do cliente que procura. Por que no cliente que procura? Porque ele deixa rastro. É muito mais fácil, não sei se você concorda comigo, vender para quem procura do que para quem não procura, correto? E vamos nos debruçar no senso de urgência. Então vamos lá, agora que você já entendeu os 2 principais pilares, certo? O cliente que procura e o senso de urgência desse cliente que procura, eu vou te explicar exatamente qual é a lógica que nós aplicamos, o funcionamento na prática, efetivamente, né? Quando é que nosso gerente de mídia para e vai executar essa ação para o seu escritório de advocacia, aonde que ele vai e por que ele vai, tá? Qual que é a lógica que ele segue? Bom, antes de explicar isso, é bom, obviamente, né, deixar claro que a gente está falando aqui, basicamente, quando a gente fala de cliente que procura e não procura, de dois grandes segmentos, assim, colocando de uma maneira bem simplificada, certo? No universo jurídico. A grande massa jurídica e a advocacia de boutique. A advocacia de boutique é aquela que, puxa, você sabe qual é, né? Aquela empresarial bem selecionadinha, é aquele tributário, são aqueles casos que você tem que provocar no cliente, que ele não tem ainda a noção daquele problema, certo? Ou que ele nem conhece o problema, essa é a advocacia de boutique. Mas a grande advocacia, de fato, a grande massa jurídica é aquilo que a gente está super acostumado, é o trabalhista, é o civil, é o consumidor, enfim, whatever. Você sabe muito melhor do que eu, você sabe que as pessoas que estão procurando problemas comuns, problemas intrínsecos à nossa sociedade, fazem parte da grande sociedade, fazem parte da grande massa jurídica. Então é isso que nós estamos falando em clientes que procuram. Obviamente, vai ser muito mais fácil você vender para esta classe de clientes. Legal? Neste vídeo, nessa palestra, nós vamos abordar especificamente este tipo de cliente, até por uma questão de tempo.
Bom, então vamos lá. Agora que você já entendeu a lógica, tá? Que a gente já te falou sobre os dois principais pilares, que eu já paguei aqui para a gente passar para o que interessa, que é o como fazer, certo? O que é importante você entender? Obviamente você já sacou que o cliente que procura é o cliente que está dentro da grande massa jurídica, certo? Há uma grande diferença no marketing jurídico para cliente de massa, problemas intrínsecos à nossa sociedade, de ordem trabalhista, civil como um todo, consumidor, enfim, tem um monte de área de atuação. E o cliente que não procura, que é o cliente bem selecionadinho, aquele cliente, sabe, um probleminha empresarial, uma dorzinha bem específica, é o tributário, um monte de situações, você sabe melhor do que eu, dependendo da área de atuação que você foca, qual é o seu público-alvo. Tem cliente que nem sabe do problema que ele tem, certo? E que você tem que ir lá e provocar. E esse, obviamente, é um cliente mais difícil. Bacana? Agora, passando para aquilo que realmente interessa para colocar na prática, porque é a parte mais interessante aqui dessa nossa palestra, certo? Então, vamos lá. O como fazer... Nós vamos começar explicando de maneira muito simplificada através de um funil, certo? Como é que funciona esse funil? Você já deve ter visto alguns marqueteiros falando sobre esse funil. Esse funil nós vamos separar ele em três partes. Nós vamos separar ele em topo, meio e fundo de funil. Legal. Lembra que eu falei na primeira parte sobre os rastros, né? Sobre como a gente deixa os rastros, sobre como a gente conta para o Google o que nós estamos sentindo, o que a gente quer naquele momento. O que é legal aqui nesse conceito de funil, tá? Por que a gente fala dos rastros e como é que a gente vai classificar esses rastros? Existem vários rastros que a gente deixa aqui no topo do funil que dizem o seguinte sobre nós. Olha, Guilherme, você está procurando esse assunto, mas você ainda não está preparado para tomar uma decisão. Então a sua forma de procura ela tem uma característica muito específica. Por exemplo, eu posso procurar, quando eu digito para o Google assim, ó, o que é tal coisa, sabe? O que é o processo XYZ? O que é isso, isso e aquilo? Isso quer dizer que eu estou apenas no início de um processo de descobrimento, ou seja, eu estou tentando entender um pouco mais sobre aquele assunto para avançar no funil. Porque no funil, quem sai aqui embaixo. Quando eu saio aqui embaixo é porque eu converti efetivamente dentro de um escritório, converti num contrato, contratei um advogado, enfim, é isso que acontece. Quando eu estou aqui em cima, eu procuro de formas muito simplificadas, tá? Eu vou tentar não abordar muita coisa agora, mas é mais para você entender o contexto. Então aqui eu vou deixar explicar algumas palavras que dizem respeito do meu nível de interesse e até mesmo do meu senso de urgência. Bacana? Aqui no meio, por exemplo, eu vou começar a procurar assim, ó, qual é a diferença? Certo? Então qual é a diferença? Sabe como acontece? Aí eu vou começar a usar muito a palavra como, que ela faz todo sentido nas minhas formas de pesquisa, certo? Eu começo a colocar o como aqui com algumas combinações. Então como acontece isso? Como me livrar disso? Como me proteger disso? Como me defender daquilo? Enfim, tem várias formas de pesquisa, vai depender da área de atuação. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos, são as palavras de fundo de funil. Perceba a diferença. Uma pessoa que está muito mais avançada, vamos colocar assim, que está com um senso de urgência muito maior, muitas delas vão procurar o que a gente chama de cauda curta, que é o advogado, certo? Advogado, exemplo, previdenciário, ou advogado aposentadoria, que é muito mais utilizado o termo aposentadoria, advogado divórcio, sabe? Essas pessoas, elas estão procurando de maneira muito mais simplificada e direta. Perceba que ele já passou desse ponto, ele já desceu aqui no funil, sabe? E muitas dessas pessoas aqui no fundo ainda estão procurando assim, ó, quanto tempo custa, como fazer, como funciona, são sempre termos que levam muito, sabe, deixam muito claro aquilo, o estágio que nós estamos. Sem perceber, a gente diz para o Google em que estágio nós estamos, certo? E aí, obviamente, os marqueteiros de plantão acabam absorvendo aquela informação que você está deixando, aquele rastro, por estar acostumado, por fazer muita análise disso, e acabam usando na sua ação de marketing jurídico, que é o nosso caso aqui, inclusive, da Trimind. Bacana? Bom, agora eu vou explicar o que é que você faz, onde é que você acha. Eu vi que você gostou, bacana, tá legal. Guilherme, mas como é que eu uso essas palavras, onde é que eu acho elas? Se você pegar agora e colocar assim no Google, como fazer um divórcio extrajudicial, você vai perceber o seguinte, vão aparecer várias palavras logo abaixo, lá no final, tá no rodapé, e vão aparecer alguns termos que o Google diz assim, outras pessoas também pesquisaram de tal forma, sabe? Ele vai te dar outras versões de pesquisa, e quando você está colocando isso lá na sua barra de pesquisa, certo? Na sua parte, que o Google permite você inserir as palavras para pesquisar, você vai perceber que ele vai abrir algumas opções para você. Por que ele abre algumas opções? Porque ele já está te induzindo a usar algumas palavras que são padrões, ele já está acostumado com aquelas frases, porque a gente procura de maneira muito similar. E o que é bacana? Quando ele induz você e você usa uma palavra,
você cria uma padronização. O que você cria? Por que uma padronização? Você passa a usar as mesmas palavras que o fulano, que o ciclano, que o beltrano utilizam. E por que isso é bacana? Porque aí eu consigo saber que aquelas pessoas, eu posso comprar aquela palavra-chave porque o próprio Google está me ajudando, ele está induzindo elas a usar a mesma palavra e eu compro elas lá dentro da ferramenta do Google. Então como é que a gente faz? O próximo passo, que é um passo bem importante, eu vou te explicar agora. Onde é que você vai usar essas palavras e como você vai comprá-las e fazer com que essas pessoas acessem o seu site e passem a ter contato com o seu escritório, passem a querer estabelecer algum tipo de conexão para daí você resolver o problema dela. Aonde a gente utiliza, afinal, como é que a gente faz a nossa lógica, tá? De impactar essas pessoas que estão procurando, deixando rastros? A primeira ferramenta é uma ferramenta bem comum, chamada Ads, certo? Ads Google, ou Google Ads, melhor colocando, tá? Google Ads é uma ferramenta basicamente de compra de palavras-chave. O que acontece que é bem comum no Google Ads as pessoas errarem, tem muito escritório que chega aqui para nós e diz assim, Guilherme, mas eu já investi R$100 mês passado no Google Ads e não tive resultado nenhum. Ou investi e as pessoas que chegam são, puta, a qualidade é horrível. Por quê? Geralmente quem não conhece muito vai comprar assim, advogado tal cidade, advogado Curitiba, advogado São Paulo, advogado Cotia, advogado Florianópolis. E esse tipo de termo não diz muito sobre a pessoa, concorda comigo? Aí obviamente você não sabe se aquela pessoa está, faz parte do seu público-alvo, se ela está com um problema que você tem interesse em resolver, vai aparecer de tudo, vai aparecer do criminal ao tributário, certo? Aliás, tributário acho que deve aparecer muito pouco, vai aparecer muita gente realmente, infelizmente, que não está, às vezes, focada no seu escritório. Salvo que você seja um full service muito grande e tenha pessoas para atender todas as áreas. Porque, de fato, a pessoa não está, você não consegue saber o que ela está procurando. Advogado e o nome da cidade vai dizer o quê? Agora, se ele bota advogado trabalhista, alguma coisa, opa, já fica mais interessante. Qual é o problema dessas palavras-chave? Elas custam muito caro, elas são mais caras, tá? Então, o que é que nós fazemos? Primeiro, nós trabalhamos com esses termos, sim, nós compramos alguns termos assim, dependendo do quanto ela custa, certo? E dependendo da região que nós vamos atuar, porque dependendo do nível de concorrência, não vale a pena para a gente comprar esse tipo de termo. Mas nós compramos principalmente aqueles termos que eu falei para você agora há pouco, sobre os termos de fundo, de funil, aqueles termos que aqueles rastros que nós deixamos no Google, lembra? Então, por exemplo, assim, eu posso comprar como fazer um inventário extrajudicial ou um divórcio extrajudicial, certo? E ao mesmo tempo eu posso comprar assim, advogado, divórcio. Perceba que aqui eu tenho dois tipos de perfil de público, sabe? Dois tipos, é o mesmo público, mas dois tipos de pesquisa, vamos colocar assim. Essa pessoa aqui está mais interessada, talvez, em consumir conteúdo, ela quer entender um pouquinho mais sobre o problema dela, para quem sabe agir até mesmo sozinha, mesmo sabendo que é muito difícil, que ela não vai conseguir, ela está mais interessada sobre aquele assunto, legal? E essa pessoa aqui está com um problema, está com um senso de urgência muito mais aflorado. Pode ser que essa pessoa aqui vá descer para cá e vá procurar da mesma forma que essa. Porém, o que acontece? Quando ela procura assim, eu tenho menos concorrência, e se eu tenho menos concorrência, eu consigo pagar pela palavra um pouco menos. O que eu faço? Eu compro essas combinações de palavra que me levam a este tipo de público-alvo e faço com que ela entre dentro do meu site. E aí, quando ela entra dentro do meu site, eu estou explicando para ela. Então, eu estou gerando uma primeira conexão, princípio de reciprocidade. Eu estou entregando valor para ela, certo? Estou entregando um pouquinho de informação e mostrando para ela que eu sou expert naquilo. Bacana? E aí eu vou entrar num ponto que é bem importante, que é a questão de como você deve mostrar isso no seu site, se é o seu caso, e as formas de ação que a gente entende que serem possíveis, tá? Bom, quando a gente fala em site, a gente costuma dizer que tem dois tipos de site aqui. O site focado no advogado e o site focado no cliente. É bem simples de você entender se o seu site está focado em você, se está focado no escritório, se ele está focado no cliente, tá? Basicamente é o seguinte, o site focado no advogado é um site que quando você entra, ele está sempre falando do próprio advogado. Ele fala da pós-graduação, ele fala do doutorado, ele fala dos prêmios que o escritório ganhou e tal, mas ele nunca fala de cara no site sobre aquilo que o cliente entrou, que ele está buscando. Para o cliente que já te conhece, que foi indicado, beleza, é ótimo, mas se você está querendo prospectar cliente, obviamente que é o nosso foco aqui, que é para clientes que estão procurando, você precisa mostrar para esse camarada aqui que você é uma autoridade naquele assunto. E no final das contas a gente descobre o seguinte, que o advogado, que o cliente, o seu público-alvo, ele está preocupado com aquilo que você pode, com a sua capacidade de resolver o problema dele. E não com a sua pós-graduação, não com aquilo que você sabe a respeito dele, porque ele quer saber assim, você é capaz de resolver o problema dele, é isso que ele tem que sentir. Então perceba o seguinte, só para você ter uma noção, às vezes um mesmo cliente ele vai entrar em 3 sites sobre aquele assunto, sabe? Ele entra no site 1, no 2 e no 3. Vamos imaginar assim, no primeiro site não fala nada a respeito
daquele processo, daquela causa dele, não entra em detalhes, aquele cliente que está buscando, tá? O segundo também não entra em detalhes, mas o terceiro tem um conteúdo. Esse terceiro aqui, que tem um conteúdo que fala especificamente sobre aquele assunto, ele naturalmente tende num comparativo, supondo que esse cara não foi indicado, tá? Que você fez uma campanha no Google, que é do que nós estamos falando aqui, ele naturalmente vai construir, vai passar uma autoridade maior sobre o assunto, porque ele abordou um pouquinho. Então imagine que o cliente que entra, né, em contato nesse site está procurando alguma coisa sobre exemplo, né, já que eu dei esse exemplo de inventário, de divórcio extrajudicial, e você está falando sobre quanto custa, sobre quanto tempo demora, sobre qual é a diferença do judicial, sabe, para o extrajudicial. Então tem várias coisas que você pode abordar. O que é isso? Isso é a geração de conteúdo, né? Então aqui, trazendo para o site que a gente recomenda, que é um site focado no cliente, o que é que nós fazemos? Se eu estou fazendo uma ação de divórcio, eu estou fazendo uma ação de marketing jurídico focada em divórcio, quando esse cliente entra no meu site, eu tenho que mostrar que eu sou autoridade naquilo, para que, comparando com outros sites, ele realmente se sinta em casa, ele fala, puta, esse cara domina o assunto. Então o que eu faço? Na própria home, eu vou colocar outros assuntos que ele até mesmo nem pensou, certo? Outras deixas, outros ganchos, para atrair ele, consolidar a minha autoridade, né? Então os nossos sites têm toda essa característica, ok? Você tem que mostrar, tem que deixar claro, né, para enfatizar que você domina aquele assunto logo que ele entra, de acordo com o cliente que você foi buscar. Se você está buscando todos os perfis de cliente, vai ser muito difícil, porque você vai ver que ele vai entrar e vai dizer assim, pô, esse cara é um generalista, esse cara atua em todas as áreas. E a gente quer no dia a dia, infelizmente, né, ou felizmente, cada dia mais, nós queremos especialistas para tudo, né, para a área da saúde. Se você vai operar um joelho, você vai querer um especialista, certo? Nesta área, você não vai querer um clínico geral para operar o seu joelho. Então, até mesmo cortar o cabelo, hoje a gente tem barbeira, a gente não corta mais o cabelo junto com as mulheres, mesmo salão, cada um corta no seu. Então a gente está sempre assim, nós não podemos ser hipócritas, esquecer que a gente se comporta assim. Então no nosso site, na hora que a gente vai fazer ação de marketing jurídico, nós temos que mostrar a autoridade naquilo que o cliente quer e não naquilo que nós queremos passar para ele, certo? Isso é um ponto bem importante, tá? Porque faz toda a diferença na sua ação. Bom, agora eu vou trazer para você como é que a gente faz essa divulgação na rede social. Essa parte aqui é muito legal, porque é bem comum vários escritórios chegarem aqui e dizerem assim para nós, né? Ah, puxa vida, Guilherme, eu estou fazendo uma ação de marketing jurídico no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, whatever, e nunca tem um resultado. E aí eu pergunto para ele, tá, mas qual é a lógica que você segue? O que você está fazendo lá no Facebook, né? Então a primeira coisa que a gente questiona é o seguinte, bom, se ninguém procura advogado na rede social, por que a gente divulga? Como é que a gente prospecta pela rede social? É difícil, certo? E aí vem um ponto importante, olha só, como é que eu vou saber, né, um perfil de cliente, certo? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, de inventário, de divórcio, que está com esse problema. Como é que eu vou saber dentro do Facebook para poder impulsionar para ele? O Facebook me possibilita criar vários perfis, vários públicos, mas ele não me possibilita entrar na emoção da pessoa. Até porque, assim, às vezes alguém que está com problema de divórcio não vai deixar claro, né, para as pessoas ao redor, não quer deixar claro, isso explícito, que ela está passando por aquele problema. Então ela vai começar a caçar coisas de divórcio e tal. O que ela faz? Ela, dentro da ferramenta, basicamente, ela pode se relacionar com assuntos, né, dessa natureza. Ela pode se relacionar dentro da ferramenta e fora da ferramenta. Então o que eu faço fora da ferramenta? Quando ela está no Google, certo? O Google me possibilita uma ação que é muito bacana, que você já deve ter sido impactado, que chama-se remarketing. O que é o remarketing, tá? Vou abreviar aqui. O remarketing é o seguinte, sabe quando você está procurando? Aconteceu comigo esses dias. A gente está ainda finalizando a nossa obra aqui do novo escritório e eu estava procurando torneira. E eu procurei torneira no Google, certo? Fui levado para o Mercado Livre, para alguns sites de torneira. E quando eu entrei e retornei à minha rede social, o que aconteceu? O Google começou a jogar para lá os anúncios que existiam de torneira, certo? Que ele havia vendido para dentro do Facebook. E aí apareceu um anúncio maravilhoso de uma torneira premium com 50% de desconto para comprar naquele dia. Olha só que sorte é minha. Você já deve ter vivido isso várias vezes. Isso é o remarketing, ele vai te caçar no seu e-mail, ele vai te caçar onde quer que você esteja conectado, ele vai te mostrar alguma coisa, dentro de algum site, enfim, tem várias formas de remarketing. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos exatamente a mesma coisa, mas eu só faço isso quando o cliente já me deu algum indício. Por quê? Senão eu vou ficar dando tiro. Imagina que você é um advogado focado em divórcio ou inventário. Você imagina que eu vou ficar dando tiro tentando achar alguém que esteja passando por aquele momento, certo? E tentando encontrar ele dentro do Facebook? Por isso que é muito caro, é muito difícil. E é por isso que a gente fala aqui, o Facebook tem uma teoria que a gente traz aqui, que é a teoria dos 40 centavos. Custa, em média, para você impactar uma pessoa 40 centavos, né? Então, se custa 40 centavos, faz a conta. Quantas pessoas, certo, na sua cidade, vamos imaginar que você tem uma cidade lá de 100 mil pessoas, vezes 100 mil pessoas. Estamos falando de praticamente aqui 40 mil reais por mês, certo? Para impactar aquelas 100 mil pessoas com um assunto
que você queira, talvez nem essas 100 mil pessoas não tenham efetivamente, obviamente não tem, né? Característica para tornar isso um negócio, certo? Para contratar o seu escritório. Então, o que vai acontecer? Você precisa entender dessas 100 mil pessoas quantas têm perfil. Se você ficar dando tiro lá dentro do Facebook, gastando, você vai gastar uma baita grana. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar essas pessoas a partir de algum indício. Senão, você vai ficar só gastando dinheiro e vai ficar dando muito tiro e não vai ter resultado, certo? Então, por isso que a gente fala da teoria dos 40 centavos, porque calcule quantas pessoas tem na sua região, calcule quanto você vai ter que gastar para impactar essas pessoas, e eu estou falando de um custo mensal. Você vai ter que ficar batendo nesse valor mensalmente até que aquela pessoa entre num senso de urgência e tenha aquele problema para daí contratar o seu escritório. Faz sentido? Espero que sim, não deixa de deixar a sua dúvida aqui, porque isso é bem importante. Eu vou contar um case bem rápido aqui da MSI Advogados de São Paulo. Esses camaradas, são um escritório amigo nosso, eles trabalham com direito de família, civil, tem várias áreas, tem empresarial, e eles nos pediram, um certo dia, para falar sobre ITCMD, sobre restituição de TCMD. O que é que nós fizemos? Nós aplicamos algumas técnicas, certo? E fomos buscar pessoas que já nos davam alguns indícios e fizemos um anúncio no Facebook focado em pessoas que haviam se mudado recentemente, pessoas que, sabe, tinham passado por algumas situações e que principalmente tinham deixado rastro, tá? Essa ação aqui, ela teve, inclusive, você pode acessar lá facebook.com/MSI Advogados, acho que deve estar na primeira página ainda, ela foi publicada em fevereiro deste ano. Ela teve quase 500 compartilhamentos de pessoas que simpatizaram com aquilo, porque tinham passado por aquele problema. Mas como é que a gente chegou naquelas pessoas? Indo lá no Google e dizendo para ele, olha, eu quero essas pessoas que já demonstraram algum interesse aqui nessas palavras-chave, eu quero caçar elas na rede social. Quando nós atingimos aquele público-alvo, o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a compartilhar. De tanto elas compartilharem o conteúdo, acabou atingindo 70 mil pessoas aproximadamente essa ação e 4 pessoas fecharam no mesmo mês. Olha que interessante, foram 70 mil pessoas para gerar, não lembro exatamente o número ao certo, mas 30, 40 interessados e apenas 10% converteu no primeiro mês. Outras foram converter nos meses subsequentes, mas sim, houve conversão em função da amplitude que aquele anúncio, que aquela situação se tornou, sabe? Que aquela abordagem que nós fizemos bem sucedida ganhou, aquela repercussão. Então, dê uma olhadinha nesse case que é bem interessante, é um dos números que nós temos aqui para contextualizar e para ficar mais fácil o seu entendimento. Combinado? Agora vamos para a parte do ROI, para a parte efetivamente que importa, né? Quanto tempo demora, quanto você tem que investir para que isso faça sentido para o seu escritório. Combinado? Bom, então vamos lá. Antes de falar de ROI, eu quero deixar para você aqui uma dica, vamos colocar assim, uma dica premium, certo? Um bônus aqui, para falar sobre copyright. O que é copyright? Talvez certamente você não ouviu falar sobre isso, é muito difícil quem conhece sobre isso, ou espero que sim, né? Mas trazendo para uma linguagem bem simples, que é o que eu prometi no começo do vídeo, não esqueci disso não. Basicamente, o copyright é uma técnica de redação, certo? Persuasiva ou impactante. Persuasiva nem sempre é visto com bons olhos, mas enfim, é uma forma de abordar, né, no conteúdo de forma que impacte a pessoa, tá? Por que é bacana essa técnica de copyright e a gente aplica aqui, nós somos especialistas? Pelo seguinte, porque o copyright ele guarda muita relação com as proibições da OAB. A OAB ela veta, certo? Você dizer para assim, consulte aqui sobre advogado de aposentadoria, advogado previdenciário, consulte aqui um preço especial para o seu divórcio. Ela veta qualquer tipo de menção, certo? De propaganda e tal, que soe comercialmente. Bacana? O que o copywriting é? Qual é a base do copyright? O copyright é justamente o oposto da questão comercial. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas, elas nos escolhem, não somos nós que vendemos para elas, são elas que nos escolhem. E o copyright ele traz um princípio do seguinte: a posição é aquilo que você quer, mas que não tem o fator emocional. Então, por exemplo, assim, quando aquela pessoa está procurando um advogado para divórcio, certo? Qual é a preocupação dela diante dessa questão, desse problema que ela está vivendo? Isso é o que a gente chama de interesse. Então, como é que eu me conecto com essa pessoa? Eu acabo batendo na questão que gera nela um fator emocional. Então, vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício bem simples, só para você entender. Uma pessoa, por exemplo, uma mulher que está se divorciando e que está preocupada, né, com o seu patrimônio, está preocupada como vai ficar a situação dela. Você se conecta muito mais com ela dizendo assim, em uma ação, né, no Facebook, até uma ação no próprio Google, dizendo para ela assim, olha, nós conseguimos ajudá-la para evitar a perda do seu imóvel, para evitar que você fixe em a sua casa. Somos especialistas em trabalhar na questão da sua pensão alimentícia, sabe? Somos especialistas em evitar que você tenha mais dor, que você tenha mais sofrimento e fixe o imóvel, sabe? Somos especialistas em transformar essa situação em uma situação que te deixe mais tranquila financeiramente, que você não sofra com isso. Então tudo isso é copyright, tudo isso é técnica de copyright, nós temos vários cases aqui aplicados, tá? Temos em vários clientes, a gente aplica muito isso, por quê?
Porque primeiro que eu fujo totalmente da posição, e posição é algo comercial, tá? Eu tenho que falar para ela, eu sou um advogado de divórcio, não sei o quê, parará, paraná, e eu vou para o interesse, eu vou para o fator emocional, que eu vou bater exatamente naquilo que ela tem de preocupação, na dor, sabe? No problema. Eu vou bater naquilo que ela realmente tem medo de que aconteça. Olhe para os seus clientes e perceba assim, diante daquela situação que eles estão, né, solicitando, demandando do seu escritório, qual é a dor, qual é realmente a dor, o que ele tem medo por trás disso? Ele tem medo de perder aquele dinheiro, ele tem medo de perder o quê? Sabe o que ele pode perder com aquilo? É ali que você deve bater, é aqui que você deve debruçar o seu trabalho, a sua experiência, porque é aqui que você ganha ele. Legal? Deu para entender um pouquinho sobre essa técnica? A gente fala um pouquinho mais sobre isso lá no nosso blog, não deixa de acessar lá, porque isso vai fazer toda a diferença, tá, nas suas ações. A técnica de copyright, a gente costuma dizer que ela é responsável por no mínimo 50% do impacto que a gente gera. A chamada diz muito sobre o resultado. Se a chamada não for legal, você realmente não prende a atenção do seu usuário, do seu consumidor. Combinado? E vamos agora à última parte, que é a parte sobre ROI, sobre retorno do investimento. Então vamos lá. Essa última parte, que nós vamos falar sobre ROI, sobre retorno do investimento, tá? Nós vamos bater basicamente assim, em quanto você precisa investir, quanto a gente recomenda que você invista e qual é a perspectiva, tá, desse retorno do investimento, quanto tempo demora, né, qual a qualidade desses clientes que virão falar com você. Então, para explicar isso de maneira um pouco mais simplificada, eu quero bater para você, eu quero explicar para você a questão do funil, eu quero retomar a questão do funil. Lembra que a gente falou há pouco sobre a questão do funil, sobre topo, certo? Meio e fundo de funil, certo? Que guarda a relação com a forma como nós estamos procurando, né? O topo do funil costumam ser pessoas mais curiosas, pessoas que estão entendendo sobre aquele assunto e às vezes não estão prontas para comprar. Você já viu aquela máxima que diz que 90% dos consumidores não estão prontos para comprar o seu produto ou o seu serviço naquele momento? Isso é uma pura realidade, é uma estatística mais do que comprovada e no universo jurídico isso não é diferente. Principalmente quando você faz ação de marketing jurídico e prospecção na grande massa jurídica, tá? Pode considerar que 80%, 90% não está pronto. Esses curiosos aqui, quando você faz uma ação de topo de funil, eles tendem a descer no funil, só que eles demoram mais tempo. E aí lembra do senso de urgência? Então, se você tem um senso de urgência, você quer atuar de maneira muito mais assertiva, muito mais rápida, certo? Você não vai poder atuar nesses camaradas aqui do topo de funil. Então, suas palavras-chave não podem ser o que é, qual é a diferença, né, como fazer. Tem que ser direto lá, advogado de tal área, mas às vezes você vai pegar um cliente numa situação, sabe, um pouco desfavorável ou que não se encaixe muito no seu escritório, ou você não vai achar uma demanda tão expressiva dentro dessas palavras. Advogado, vamos dar um exemplo, advogado tributário, não tem tanta demanda assim. Então você não vai encontrar aquela empresa que você está buscando. Por quê? Porque ele de fato não é um cara que está no fundo de funil, ele não está com aquela emergência, ele está procurando informações. Tá? Então depende muito da tua área de atuação, você tem que testar isso. Só tem uma forma, indo na prática e testando. E aqui no meio desse funil, tá, nós temos um cara aqui indefinido, que é aquele cara que já sabe um pouquinho sobre o assunto, está pesquisando um pouquinho mais, está avançando no funil, certo? Na sua intenção de contratar, mas não está no fundo ainda, não está na fase decisiva. Isso aqui pode levar, como eu falei no começo, até 6 meses para acontecer. Daí você me pergunta, puxa, Guilherme, mas como é que eu faço para manter, né? Eu quero esse cara do topo de funil, esse cara que não está pronto, esses 80% que não estão prontos, como é que eu faço? Tem várias ferramentas de automação, que você cria uma sequência de e-mails para esse camarada, você prepara isso antes e vai alimentando ele neste período, tá? Eu falo muito sobre isso lá, sobre a estratégia das grandes bancas, nós aplicamos isso aqui, de entrar dentro de uma automação, de um fluxo que faça com que ele desça nesse processo, certo? E existe a forma natural de você ficar mantendo a relação com aquele cliente, que é muito mais custosa, é muito mais difícil organizar a agenda e tal, até que ele possa realmente vir a tomar uma decisão. Bacana? Agora, o que é importante você entender da questão cliente, vindo de rede social, vindo de ads, quando você faz uma ação de prospecção? Esses clientes, ainda dentro de um contexto de topo de funil, tá? de funil, o que acontece? Nós temos aqui um processo de qualificação. Então aqui vou imaginar assim, só para ficar mais fácil o entendimento, tá? Se você tem uma palavra-chave ou custo de uma ação de R$1, R$1 é um bom valor aí, tá? Para capitais um pouquinho menores, as capitais, tá? Como Curitiba, por exemplo, R$1 está dentro de uma realidade. Você vai para São Paulo, por exemplo, dependendo da palavra, é R$7, Brasília, Rio de Janeiro, enfim, quanto maior, mais caro fica, porque a competição aumenta bastante. Então, vamos pegar R$1 para você ter como referência e facilitar o cálculo, combinado? O que acontece? Vamos imaginar lá, aqui para você ter uma ideia, a gente parte de R$500. Eu diria para você colocar esse número em mente, você vai entender por quê. 500 é o nosso mínimo, tá? Então, se eu compro por R$1 a palavra, eu compro 500 cliques, 500 acessos, certo? Dentro do meu site. Daí você pensa, puta, mas 500 pessoas, nossa, eu vou ficar rico, eu vou fechar muito negócio. Lembra que eu falei sobre a questão do interesse, né, do nível do senso de urgência daquele cliente? É muito difícil você trazer 500 pessoas com aquela questão a R$1, tá?
com aquela questão já muito aprofundada sobre o foco realmente que você quer vender, o serviço que você quer entregar. Você vai trazer genérico, assim, advogado não sei o quê, advogado não sei o quê, você vai trazer de tudo, criminal ao tributário, tá? Então não é exatamente, eu acredito, que o que você está buscando, porque você vai lá no seu site, você vai construir um conteúdo para mostrar a sua autoridade, então você tem que trazer o cliente realmente que esteja relacionado à sua dor, aquilo que você quer vender, correto? Então você traz 500 clientes. O que acontece? Desses 500 aqui, pode considerar como uma boa métrica, tá? O contato de 2 a 5%. Ou seja, nós estamos falando em 10 a 25 contatos de uma campanha de 500, ok? De 500 pessoas, de 2 a 5% são as pessoas que entrarão em contato dentro de uma lógica extremamente coerente. Já tivemos clientes aqui com 10% e tal, mas sendo bem conservador, que entrarão em contato com o seu escritório, tá? Porque se o seu site não está tão bom, se você não está conseguindo trazer, mostrar sua autoridade, tá? O site diz muito a respeito desse resultado aqui, então, para trazer de forma bastante conservadora. E desses 10 a 25, considere que, na média, isso depende muito do escritório, nós temos de 10% a 20% de conversão em negócio. Ou seja, nós estamos falando de 1 até 4 contratos fechados com R$500 investido. Agora pensa comigo, se eu fecho um contrato, qual é o valor, qual é o tipo, né, o perfil de cliente que eu devo focar para que esse contrato que eu investi 500 mais o tempo, salvo que você não esteja usando uma outra agência, certo? Que ele deve fechar a conta, que eu devo ter retorno em cima daquilo. Aí pensa bem, não tem que ser abaixo de uma tabelinha da ordem, ao meu ver aí, sabe? O marketing não pode custar, ao meu ver, mais do que 10% do valor que você tem de resultado, de receita sobre aquele contrato. Então, no mínimo, vamos colocar assim para ficar mais fácil, tá? Um contratinho de 5 pila. Menos do que isso não vale a pena. Mas se você atender super bem, se você tiver uma área que realmente resulte em muitas oportunidades de negócio, você pode fechar até 4 negócios com 500 de investimento. E aí, naturalmente, você vai ter um ROI muito mais interessante sobre o investimento que você fez. O que é realmente determinante para isso? Eu diria para você que são 2 coisas, tá? Que aí vai entrar bem nessa parte aqui de qualificação, de você acompanhar as suas métricas e seguir aperfeiçoando, que é o processo que nós fazemos aqui, tá? Essas 2 coisas, ao meu ver, estão relacionadas ao seguinte: você ter um bom site, uma boa tecnologia. Por que um bom site? Porque imagine o seguinte, eu sei, tá? Que se você for lá no Google hoje e procurar sobre marketing jurídico, ou usar termos parecidos com isso, e entrar dentro do meu site, ou no site dos meus clientes, tá? Problemas que vários escritórios que a gente atende a nível Brasil, e cair lá dentro, eu sei qual foi a palavra que você utilizou, e sei se você converteu. Quanto tempo você ficou dando no meu site, eu sei tudo sobre você, eu consigo registrar toda essa informação, essa história. Por que eu faço isso? Por que eu consigo isso? Porque eu uso o GTM, que é o Google Tag Manager. O que é isso? O Google me diz assim, ó, Guilherme, essa pessoa que clicou aqui no WhatsApp para falar com você, ou clicou no botão contato, ou te mandou um e-mail, ela veio desta palavrinha aqui, ele mapeia, ele vai olhando, sabe, todo o seu histórico, as pegadas que você nos deixou. E isso faz com que eu enxergue o seguinte: opa, mas espera aí, olha que interessante, eu comprei XYZ palavras, certo? Mas essa palavrinha aqui, ó, foi a que mais resultou no quê? No clique aqui do plugin do WhatsApp, exemplo. Então, se essa palavrinha aqui mais me dá resultado, né, se, sei lá, de 100 contatos aqui, essa é a que converteu 50% em pessoas que me ligaram, para que eu vou ficar batendo nessas 2 aqui? E aí entra dentro da lógica que eu falo aqui, que eu brinco, que é a lógica do petróleo, sabe? De buraquinho de petróleo. Eu gosto de simplificar o processo, então imagina o seguinte: eu tenho vários buraquinhos de petróleo aqui, tenho várias pessoas tentando encontrar petróleo nesses buraquinhos. Quando eu encontro um, sabe? Que é esse que eu encontrei, que eu identifiquei, certo? Que nós temos 50% de conversão, o que eu faço? Eu paro com esses aqui, temporariamente, e pego todo o meu capital, aqueles 500, e invisto nele. Porque se ele me der resultado, se eu achar petróleo aqui dentro, meu amigo, estou feito. Porque eu começo a fechar contrato, eu começo a trazer retorno e depois eu invisto em outras áreas. E exatamente essa lógica, simplificando, que nós aplicamos aqui internamente. Então, como é que eu faço para saber isso? Eu tenho essa ferramenta, o Google Tag Manager, certo? E aí eu consigo identificar, puxa vida, esse camarada realmente está convertendo mais, esse cara está legal, então toda semana eu falo com o advogado, e aí, como é que foi? Perfil de cliente. Então você vai me dizer, puxa, ó, Guilherme, foi bom, apareceram 2 pessoas aqui, tenho 3 reuniões agendadas, 2 reuniões agendadas, e fechei um negócio. Puta, que bacana. Então começamos a gerar o retorno daquela ação de marketing jurídico, que é o nosso principal foco, a rapidez, o retorno. Você não tem tempo para esperar, você quer aquele resultado rápido, sabe? A gente é muito ansioso. Então isso aqui é muito importante, usar essa ferramenta, tá? O Google Tag Manager é uma ferramenta um pouquinho mais difícil de você configurar, mas peça ajuda aqui para a nossa equipe, deixa a sua mensagem lá no blog, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, combinado? E a segunda questão, obviamente, é a questão do site. Se você não tem um bom site, meu amigo, esqueça. Por que você
tem muita dificuldade se você não tem um bom site. O site, 80% das pessoas ficam no máximo 1 minuto e meio. Tá? A gente não tem, a verdade é que a gente não tem paciência de ficar navegando no site. Eu vou lá nas áreas de atuação, eu vou no Quem Somos para ver história nesse escritório. Isso é balela. Ninguém faz isso, tá? Ou ninguém não, 20%. Se você quer focar nesse 20%, legal, tá? Sorte para você. Mas eu foco nos 80%. E onde é que esses 80% ficam dentro do site? Na home. Então, o que é que nós fazemos? Nós instalamos dentro da home alguns aplicativos, um deles é o Hotjar, tá? Como exemplo. O que esse aplicativo nos mostra? Ele grava as pessoas navegando dentro do nosso site, tá? Eu vou subir aqui o Hotjar para ficar mais fácil de você pesquisar. Hotjar. Ele grava as pessoas navegando dentro do nosso site. E aí, o que eu consigo ver com essa navegação? Eu consigo ver onde é que você foi, onde é que chamou a tua atenção, onde é que você clicou, seu danado. E aí, com base nisso é que eu vou melhorando. Aonde você passou batido, eu retiro. Eu vou colocando informações de acordo com o público-alvo que eu estou indo buscar. E aí, aquele site vai se tornando tão bacana, tão convidativo. Sabe aquele site que você vai entrando, daqui a pouco você já está navegando em outras coisas? Porque eu vou induzindo, eu induzo, sabe, a sua navegação. É isso que nós fazemos, por isso que ele é tão importante, ele tem um nível de importância muito grande no resultado para clientes que não conhecem a sua marca, que não foram indicados, que não conhecem o seu escritório e que realmente estão buscando de uma maneira bastante alternativa e que ficam 1 minuto e meio. Você já imaginou 1 minuto e meio, é assim que a gente se comporta, 1 minuto e meio em cada site. Então, em 10 minutos, ele entra em 3 sites de escritório, e aí, se o seu site estiver legal, se o seu site estiver mostrando autoridade naquele assunto, obviamente que você vai se diferenciar. Bacana? Bom, espero que você tenha curtido mais esta referência aqui sobre a questão retorno, tá? Mais essa aula aqui, mais essas instruções sobre a questão de qualificação. Tem vários detalhes que a gente fala de forma muito específica, tá? Dentro do nosso blog, freemind.com.br/blog. Acho que o pessoal da DVBox vai compartilhar aí com você, tá? Espero muito que você tenha gostado. A gente tem vários cases de sucesso em diversas áreas, de escritórios pequenos, advogados iniciantes, a grandes bancas aqui nós atuamos. Somos criadores de tecnologia para gerar sempre o resultado para esses escritórios. E, meu amigo, espero que você tenha realmente gostado. Deixa sua crítica aí, deixa o seu comentário, que faça sentido para você, que você possa executar nas suas ações aí no seu escritório, que você possa cobrar da agência de marketing jurídico que executa para você, porque, sem dúvida, tem como você ter resultado. Nós temos vários cases de sucesso, vários fracassos também, muitos erros aqui, de áreas que são extremamente complexas de gerar resultado. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho que deve ser acompanhado, monitorado, tem que ter muita inteligência, muita criatividade para realmente gerar resultado. Tá bom? Já sabe, entra no nosso site, não deixa de nos procurar, deixa de seguir os nossos canais lá, que eu tenho certeza que você vai conseguir bastante conteúdo bacana e vai fazer com que o teu resultado só melhore dia a dia. Tá bom? Estamos à torcida por você. Um abraço, pessoal da DVBox, um abraço a todos que assistiram esse vídeo. Valeu, obrigado, até a próxima.